Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está nos assistindo. Eu sou a Lohane E eu sou a Ariane, e esse é o Podcast SF. Nosso convidado de hoje é alguém muito importante para a nossa cidade. Ele que está bombando nas redes sociais. E é filho do primeiro prefeito da nossa cidade. Seja bem-vindo, Marlon. Então, bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer os alunos da Escola Estadual São Francisco pelo convite, as diretoras, as professoras, a Darlene. E para mim é um momento de muito orgulho estar aqui, para falar um pouquinho da nossa cidade, contar as histórias do garimpo. Meu nome é Marlon José Rezende, eu tenho 63 anos, sou natural de Vargem Bonita, sou filho de José Rezende Filho, Maria Zumira Rezende, tenho 9 irmãos, e hoje eu sou aposentado, certo? E estou aqui à disposição para vocês fazerem as perguntas, tudo bem? Bom, pessoal, vamos então começar com as perguntas. Marlon, seu pai foi o primeiro prefeito eleito aqui na Vargem Bonita, né? Como você se sentiu quando soube que ele seria o primeiro prefeito a ser eleito? O meu pai não foi o primeiro foi Samuel de Brito. Meu pai foi prefeito aqui no ano de 1972 a 76. Na época eu era criança ainda, mas meu pai, antes de ser prefeito, ele foi vereador, por vários mandatos, foi comerciante, e para nós, que é filho, era um orgulho muito grande, de seu pai ser um gestor do município, uma pessoa que todo mundo gostava dele. E na época ele foi candidato único, não teve a disputa. Mas meu pai, com toda simplicidade, ele deixou um legado muito grande aqui no município. Hoje a Escola Estadual São Francisco foi na época dele que aqui não tinha a escola, o ginásio na época, era de 7ª a 8ª série. Aí ele que conseguiu a água da Copasa, fez muitas pontes na área rural e ajudou muita gente. Então, para nós que somos filhos dele, ele foi muito bom, Mas aí depois meu sogro foi prefeito, meu tio foi prefeito, e aí assim foi conduzindo o lado da política, certo? A gente sabe também que, como você falou aí, seus parentes foram políticos e você também seguiu os passos do seu pai, e decidiu entrar para o mundo da política. Quando você soube que queria entrar para esse mundo que engloba a política, que é um mundo assim, muito grande, Política está na alma. A primeira coisa, você tem que gostar do que você faz. E política, ser muito cobrado. Aí o que acontece? Depois que o meu pai foi prefeito, vereador, começou a entrar meus cunhados a ser candidato a vereador. Aí depois dos meus cunhados já entraram os filhos, Que entrou a Rosa, o Ivan, eu, aí nós já entrou para ser vereador, igual no meu caso. Eu fui 5 vezes vereador, tive 5 eleições que eu ganhei, Fui presidente da Câmara, fiz parte de várias associações aqui na Vargem Bonita e sempre eu estava ligado do lado da política, porque eu gostava de estar ajudando, o desenvolvimento do município, ajudar as pessoas mais carentes, correr atrás das verbas, Ia muito para Brasília, Belo Horizonte, igual eu falei, fiz parte de várias associações, ajudava muito nesses programas educacionais, o PROE, Garoto para a Paz, Tabuada Premiada, sempre eu ajudava, sabe? E continuo ajudando. Hoje eu não estou na política, eu ajudo assim na divulgação do município, na área de turismo, da cultura. Eu faço um trabalho aí de assim estar aposentando as pessoas, e venho aí lutando, ajudando. Só que política é o seguinte, ela igual eu falo, é uma faca de 2 gumes, Quando você está lá, você está trabalhando, ajudando, você é muito cobrado. E às vezes, muitas das vezes, você não tem condição de fazer, aí você é cobrado, as pessoas falam muito. E ultimamente, as 2 últimas políticas que teve aqui municipal, eu tive uma decepção muito grande. Porque assim, as próprias pessoas que eu mais ajudou, foi as pessoas que mais me traíram, entendeu? Mas estou aí ajudando, dando minha contribuição do
do jeito simples meu. E hoje estão ingressados na política, outros sobrinhos, né, que está o Leonardo, está o Tuca, que estão fazendo um trabalho bonito. Mas eu estou aí, o que eu puder ajudar o município, ajudar as pessoas, eu quero sempre estar dando a minha contribuição. Sabemos que as condições de vida anteriormente não eram fáceis, principalmente em uma família grande como a família Rezende. Você tem muitos irmãos? Nós somos 9 irmãos, né? E assim, era, lá atrás, era muito difícil as coisas aqui, né? Porque, igual lá em casa, era 9 irmãos, meu pai era assim, sacrificado, tinha um armazém, né? Mexia com açúcar, né? E Deus de pequeno, eu tinha que estar ajudando, né? Eu com 9 anos já ajudava lá meu pai lá no armazém, no açougue, nós tinha lá cuidar dos porcos, né? E naquela época era muito difícil, porque não tinha água encanada. Ela tinha que tirar água na cisterna, nós tinha que tirar as palhas de bananeira para sapecar o porco, nós tinha de buscar lenha no mato, porque não tinha gás, era muito difícil. Então, Deus de pequeno, eu trabalhei, lá em casa todo mundo trabalhou. E meu pai falava para nós, ó, a dignidade do homem é ser direito, honesto e ser trabalhador. Então, esse legado aí, meu pai ensinou nós muito, sabe? De ser honesto, ser trabalhador, ser respeitador, né? Isso é muito importante. E qual dos seus irmãos é o irmão mais velho, ou é você? Dos homens, o irmão mais velho é o Marquinhos, chama Marcos Antônio Rezende. E a minha irmã mais velha é a Rosa Maria Rezende Castro. Nós somos 6 irmãs e 3 homens. Nossa, é muito irmão mesmo. E você ajudava sua mãe a cuidar dos seus irmãos em casa, ou você já trabalhou desde pequeno? Deus de pequeno ajudava nas tarefas de casa, né? E ele era assim, os maiores, e todo mundo tinha que estar, era uma escala de irmão, né? Aí os mais velhos tinham que estar ajudando os menores, né? Assim, era muito difícil naquela época, né? Porque imagina aí há 50, 60 anos atrás. As condições para estudo também eram bem difíceis. Toda a sua família, incluindo você, tiveram acesso à educação? Aqui, igual eu estou te falando, até de 72 a 76 tinha só o primário. Aí, nós lá em casa, todo mundo teve condição de estudar. Quem quis estudar, estudou. Quem não quis, ficou aí, né? No meu caso, eu tirei até a 8ª série. E naquela época, para estudar, você tinha de ir para São Roque de Minas, ou Piuí, ou até Formiga, outra cidade. Aí meu pai tinha um jipe, uma rural, levava os meninos para estudar em São Roque. Mas aí depois que já teve de 5ª a 8ª, já foi aperfeiçoando os cursos aqui, aí quem estudou, estudou. E eu não estudei mais, porque eu era envolvido assim lá com meu pai ajudando, e gostava de garimpar, né? E tem maior arrependimento por isso, de não ter estudado, né? Que a gente está vendo a vida hoje muito difícil, né? Se eu não tiver um curso hoje de estudar, você não vai a lugar nenhum. É verdade. E o que você se lembra da sua época da escola? A minha época da escola é assim, eu tenho boas recordações daqui, porque a gente era jovem, né? E eu trabalhava no garimpo, lá no armazém do meu pai, e quando eu falava que tinha vindo para a escola, é o que eu mais gostava. Vinha, a gente era muito custoso também, né? Muitas das vezes, às vezes, brigava aqui, na época as pessoas não é preparado igual hoje. Aí a gente discutia com as professoras, eles punham a gente de castigo, muitas das vezes era até expulso naquela época, né? Porque as leis eram mais rígidas. Mas eu tenho boas recordações, era jovem, né? Quantas festas nós fizemos aqui, igual o casamento do Jeca. Nessa quadra aqui, ó, eu era atleta magrinho, né? Ganhei vários campeonatos aqui de corrida, arremesso de peso, vôlei, futebol de salão, handball. Eu era atleta, eu gostava, sabe? Só que era um clima mais bom, né? Naquela época do garimpo, todo mundo animado. As professoras que davam aula aqui, a maioria era de fora. Só que as leis eram mais rígidas, né? Não é igual hoje, parece que está mais à vontade, né? Mas valeu, até a 8ª série, o conhecimento que eu tenho foi que eu tirei aqui, que as professoras me ensinou, né? E naquela época
tinha a adepta do Jaime, dava aula de francês para nós. E eu sei muita coisa assim em francês, há umas frasinhas pequenininhas que era o básico que ensinava para nós, né? Mas gostava muito de geografia, português. Eu não gostava de matemática, eu não gosto de jeito nenhum, que eu sou ruim de conta. Mas foi muito legal, sim. E você sempre morou em Vargem Bonita? Eu morei aqui, o maior tempo da minha vida foi aqui. Porque teve um período que eu morei no Piuí quase um ano, que eu fui fazer o primeiro ano do segundo grau lá. Aí também era tudo difícil, né? Tinha que trabalhar lá na olaria, nas lojas, e nem acabei de concluir o primeiro ano. E teve um período também que eu saí para garimpar fora, né? Fui garimpar lá no estado de Goiás, fui garimpar aqui no norte de Minas. Foi um período pouco, mas eu vivi uns tempos fora da Várzea, sim. Mas o maior tempo da minha vida foi aqui na cidade mesmo. A gente sabe também que você está bombando nas redes sociais atualmente, principalmente no TikTok, várias visualizações. Como que surgiu a ideia de você começar a gravar esses vídeos para as redes sociais? Então, olha você ver como é que é a vida. Eu vou começar lá de trás. Antigamente era o seguinte, tinha um casamento e toda a vida eu não tive leitura, mas tive assim, a facilidade de expressar. E muitas das vezes eu não falo certinho, vocês podem ver, eu falo assim muito errado. Aí tinha um casamento, eu ia no casamento, eles falavam, Marlon, fala um discurso, eu falava, tinha um aniversário, aí naquela época tinha os campeonatos intermunicipais, eu narrava os jogos de futebol, né? Tinha as festas do peão, eu falava nas festas do peão e tal. Aí eu não tinha uma câmera boa para filmar, não tinha iluminação, não tinha um microfone bom, e eu comecei a fazer uns documentários em videocassete. Depois eu fiz em DVD, fiz vários, sabe, documentário de 1 hora, 1 hora e meia, e estão aí registrados, né? Aí depois veio os telefones digital, quando teve a pandemia, 5 anos atrás, eu comecei a fazer os vídeos, né? E comecei a interagir, eu fiz uma página para mim, né, que era o Facebook, e já tinha um também que era no YouTube, e eu não tinha Instagram. Aí comecei a fazer os vídeos e tal, né? E fui ganhando assim conhecimento, experiência, e fui ganhando um público bom, porque há 5, 6 anos atrás era tudo em DVD, em videocassete, né? Eu fazia os vídeos, passava no telão lá na Praça da Matriz. Aí veio, né, essa ideia tal, de estar divulgando, falando da cultura local, do turismo, o costume do povo aqui, né, a tradição, falando dos garimpos. E agora, recentemente, eu tive uma proposta, né, de um primo meu lá de Uberlândia, ele arrumou um produtor, aí ele fez a página para mim no TikTok e no Instagram. E eu tô aí fazendo uns vídeos, assim, com conteúdo, né, os vídeos mais pequenos, e graças a Deus está encaminhando bem, mas eu fico muito feliz que estou tendo experiência, estou tendo muitos seguidores e muitos amigos, né, porque a partir da hora que você está exposto nas redes sociais, você vai ganhando conhecimento. Para todo lugar que você vai, as pessoas te conhecem, né, e é muito legal. E quando fala da Vargem Bonita, das histórias da Vargem Bonita, eu fico assim mais empolgado de continuar e fazer mais. Como você se sentiu em ser reconhecido nas redes sociais? Por exemplo, assim, foi um choque total, assim, quando você viu, nossa, tá dando certo, tô viralizando, tô tendo muitas visualizações. Foi muito choque ou você falou, graças a Deus, assim, já esperava a reação das pessoas? Eu esperava, né? Porque eu já estava, assim, há 4, 5 anos atrás. Porque, igual eu falei desses documentários que eu fazia, né? Que estão aí. Para mim foi, assim, muita emoção. Eu fiquei satisfeito porque você imagina, eu com 7 mil seguidores,
ter vídeo meu com 450 mil visualizações, 300 mil, 200 mil, é sinal que o pessoal está gostando das minhas postagens e das minhas histórias. Só que nesses vídeos que eu estou postando, igual eu falei, cada dia eu tô postando um vídeo diferente, entendeu? Mas para mim, eu estou assim, muito emocionado, estou muito feliz, né? Até me emociona, entendeu? Eu gosto, porque é o tipo da coisa que eu gosto, entendeu? Mas a tendência é melhorar, vai vir muitos vídeos bacanas, o projeto é grande e se Deus quiser, pode ter certeza que o Marlon da Canastra vai estar aí para o Brasil e o mundo futuramente. Como se diz aqui de ditado, trabalhador feliz é aquele que trabalha com o que ama, né? É verdade. E outra coisa também, o Adael, que é meu primo, ele viu o futuro em mim, certo? Porque eu tenho esse sotaque meu assim, falo assim, e eu tenho os bordão meu, né? Que até ele já mandou projetar as camisas com meus bordão, chapéu, boné. Tudo que eu vou falando, eu tenho um bordão que eu falo assim, vamos tocando movimento. É um bordão que ficou marcado, que é coisa minha. Eu tenho um que eu falo assim, aqui em Vargem Bonita, a tristeza pula e chora de alegria. Sempre eu falo isso, é só pro Deus mesmo, quando eu estou muito assim, né? Então, esses bordão que o Adael viu o futuro, né? Então, vamos ver, Deus abençoa que dá certo, né? E tem muita coisa boa para nós mostrar. Além de você ser um ícone nas redes sociais, você também é conhecido por ser um ótimo contador de histórias. Então conta aqui pra gente umas histórias que você gosta de contar. Não, se for para contar história de garimpo, de mistério, os caos aqui, tem muitos, né? Até poucos dias agora eu narrei uma história há quase 100 anos atrás, de uma fazenda aqui na Prata, né? E lá, naquela época, as leis eram muito rígidas. E aí os fazendeiros, que eram dono das posses de terra muito, e tinha uns escravos lá. E a história lá é triste porque os fazendeiros reuniram os escravos naquela época e falou para eles, nós vamos te dar uma missão aqui de você fazer esse rego d'água aqui, e esse rego d'água vai abastecer 11 propriedades. Assim que vocês terminarem de fazer o rego d'água, eu vou dar liberdade para vocês. E naquela época não tinha máquina, né? Os escravos trabalharam meses e meses lá, né, em lugar de difícil acesso e conseguiu fazer o rego d'água e a água transbordou. Chegou lá quando que era para dar liberdade para os escravos, né? Tinha uns que já estavam doentes, já estavam velhos. Cruelmente, a história conta, cruelmente eles mandaram matar esses escravos mais velhos, né? Para não dar liberdade, porque a Lei Áurea foi em 13 de maio de 1888, né? Tem 130 e tantos anos que teve a Lei Áurea que libertou os escravos da escravidão. E foi naquele período, né? Aí esse fazendeiro lá cruelmente mandou matar esses escravos e eu fui lá, narrei essa história, que está até no TikTok, né? Mas é uma das histórias assim tristes, mas eu tenho muitas histórias alegres do garimpo, história boa, sabe? Mas você pediu para contar, eu contei essa aí. Bom, pessoal, infelizmente o tempo nosso aqui já está chegando ao fim. Mas foi muito produtivo e muito bom esse tempinho que a gente teve aqui com o Marlon. Inclusive, esperamos que você dê certo nas redes sociais, esteja aqui com a gente mais vezes. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. @Escola Estadual São Francisco. A do podcast SF, lembrando que essas duas são no Instagram e no TikTok, tá, pessoal? E siga também o Marlon nas redes sociais dele. Pode falar as suas redes sociais. Então, eu tô lá no Instagram, Marlon da Canastra, né? O TikTok também é Marlon da Canastra. No Facebook é Marlon José. E lá no YouTube, Marlon da Canastra também, certo? Vai me seguir lá que tem muitos vídeos bons aí. Segue também a gente nas nossas redes sociais pessoais, a minha que é @lolo_p.barbosa e também as redes sociais do pessoal dos nossos bastidores, a Melissa. @Melissa_Lima com 2 L's, viu, pessoal? Bom, pessoal, então foi isso.
Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal também. E então é isso. Até o próximo podcast. Podcast CF.